Olá, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Ah, Ainda estou aprendendo a usar essas coisas aqui de gravação, então paciência, né? Bem, eu peço perdão pela demora para gravar este novo episódio. É, Aconteceram algumas coisas desde o último episódio, uma delas, né, eu tive a notícia que a esposa, graças a Deus, está grávida. Peço orações, né? Orações por ela. É, o, o tópico de hoje, ele do episódio de hoje é uma conversa aqui, né? Um diálogo, uma espécie, entre aspas, de colóquio, entre aspas, de diálogo, porque este autor há muito já faleceu. Mas eu vou lidar de modo bem rápido, não vai ser como no último episódio, que teve aqueles quase 30 minutos de introdução, né, falando por que eu voltei, por que eu desapareci. Aqui eu pretendo que seja um pouco mais rápido. Mais um diálogo com o Theodor Beza, né, que é por assim dizer, o sucessor de Calvino. Eu digo um diálogo entre aspas, porque não só porque ele faleceu há muito tempo, mas porque eu estarei, na verdade, lidando com um escrito, com alguns pronunciamentos que ele fez. Aonde? No colóquio de Poisse. Eu estou aqui aberto para quem está assistindo no YouTube. Eu estou com a página aberta aqui do Decreto Unitatis et Integratio do Concílio Vaticano II, que justamente vai tratar sobre o ecumenismo, que é um dos 3 temas que eu já falei que eu pesquiso. Porque esse diálogo do colóquio de Poisse, o que é que foi o colóquio de Poisse, né? Ele foi se eu não estiver enganado, um dos últimos colóquios entre católicos e protestantes, né? Ali no século XVI, voltado para uma para uma tentativa de restabelecer a comunhão, né? Geralmente, quando você vai pegar algum livro de história do ecumenismo, você vai ver que tem muitas. O século XVI ele tem um foco especial nos livros. Então, por exemplo, a referência primária você encontra nesse livro, o Histoire Ecclésiastique, né, do Theodor Beza, Histoire Ecclésiastique de l'Église Réformée, né? Você consegue pegar o PDF aqui nesse site, Theological Commons. É um livro muito interessante, muito bom. Claro, ele vai falar a perspectiva reformada sobre várias coisas ali no século XVI, e uma delas é o colóquio de Poisse entre católicos e protestantes reformados, né? Que aconteceu ali, se eu não estiver enganado, em 1561. Deixa eu ver. Isso, 1561, na França, né? Estiveram presentes, obviamente, o Theodor Beza. Deixa eu colocar de volta aqui. Inclusive o Peter Marty e outros. E também alguns teólogos católicos e inclusive cardeais. Mas eu tô querendo começar falando aqui da Unidade de Integração, porque esse documento, por assim dizer, o que é que aconteceu dentro do colóquio. O colóquio ele teve, deixa eu colocar aqui, ele teve algumas exigências, por assim dizer. Na verdade está aqui. Eu não vou subir para não perder a página, mas ele teve algumas exigências. A parte reformada fez algumas exigências, né? E essas exigências, eu me lembro de algumas, né? E duas delas, aliás, uma delas, ela me recordou desse livro, desse documento do Concílio Vaticano II,
E uma outra coisa que o Theodor Beza falou também me recordou. Então vamos primeiro para uma das exigências. Bem, a parte reformada, ela fez uma exigência que foi que os cardeais, os bispos, os eclesiásticos, os teólogos católicos que lá estivessem, eles não procedessem como juízes, né, como estivessem lá para julgá-los, mas como partes iguais no colóquio, né? E a outra exigência, e claro, aqui abrindo parênteses, essa é a fonte primária, você pode ler aqui tranquilamente, está em francês, mas enfim, se você tiver estudado francês dá para você ler tranquilamente. Mas eu não vou me guiar aqui, já na fonte primária, eu vou voltar para cá, mas eu vou me guiar por esse livro aqui de uma editora de Harvard, a Harvard Historical Studies, do Donald Nugent, né? Ecumenismo na Era da Reforma. E aí vai falar do colóquio de Poissy, né? Por quê? Porque ele faz um resumo daquilo que foi dito lá, né? Digamos assim, tá tudo aqui, né? Aqui, essa página, especialmente aqui do colóquio que eu quero lê-lo com vocês. Mas ele já faz um resumo do colóquio, né? E ele já referencia, tá vendo aqui, Histoire Ecclésiastique, o primeiro tomo, página 507. Então é só você olhar aqui e ver, tá? Então, acho que fica mais fácil, fica mais rápido, certo? Então a primeira coisa é que esse colóquio, a parte reformada fez a exigência de que fossem partes iguais, os teólogos católicos não estivessem lá para julgá-los, né? A segunda coisa interessante que eu achei muito bonito, foi que o Theodor Beza, ele começa, digamos assim, sua exposição lá no colóquio, ressaltando, né, que há dois erros que devem ser evitados. O primeiro, que seria negar que haja diferenças substanciais entre a fé católica e a fé reformada, e também negar que haja concórdias, né? Isso é muito bom. E aí, por exemplo, se você parar para pensar, você vai ver que o Lutero, lá nos artigos Malcaudio, na primeira parte, ele vai falar algo nesse sentido. Olha, aqui a Santíssima Trindade, doutrinas relativas a Cristo. Aí, no final da primeira parte, ele fala algo, trazendo aqui da cabeça, né? A gente concorda nesses tópicos, não é necessário discussões posteriores a isso, né? E aí, digamos assim, né, 500 anos depois, aliás, 400 anos depois, praticamente, né, se você parar para pensar, o colóquio tocou esse artigo aqui muito interessante do Janine Johnson, que eu não conheci, que também trata do colóquio, mas praticamente 400 anos depois, né, foi 403 anos depois, há um documento da Igreja Católica que vai falar tanto essa exigência da parte reformada, de que fossem partes iguais ali no colóquio, os teólogos católicos estariam lá para julgá-los, vai pegar isso e vai pegar esse princípio de exposição do Beza, né? Ou seja, a gente tem que evitar esses dois erros, porque de fato há concórdia em diferentes pontos, que eu vou até mostrar aqui, mas há uma discordância em outros. Então, o documento Concílio Vaticano II vai reconhecer isso, né? Então, por exemplo, no número 4 da Unitatis et Integratio, vai falar, né? Por outro lado, é missa que os católicos reconheçam com alegria e estimem os bens verdadeiramente cristãos, oriundos de um patrimônio comum, que se encontram dos irmãos de nós separados. É digno e salutar reconhecer as riquezas de Cristo e as obras de virtude na vida de outros que dão testemunho de Cristo, às vezes até a efusão do sangue, né?
Nem se passa por alto o fato de que tudo que a graça do Espírito Santo realiza nos irmãos separados podem também contribuir para a nossa edificação. Então, número 4. E se você descer um pouco mais aqui no decreto, né, ele vai falar número 9 e número 11, algo também nesse sentido, sim, partes iguais e tudo, mas é necessário identificar claramente quais são essas discordâncias, e você só identifica se você expõe com clareza e é fiel, no caso, em relação à parte católica, se você é fiel ao dogma católico e expõe com clareza. E aí você vai conseguir identificar, né, quais são esses pontos que ainda não há concordância. Né? E para isso você também tem que conhecer a mente do irmão separado, e aí esse colóquio depois pode ter servido também para esse propósito. E você pode encontrar isso no número 9 e número 11, né, aqui da unidade de integração. Tá? Então, partindo agora para o colóquio propriamente dito, eu vou fazer um breve comentário, né, a respeito do discurso, aqui resumido, né, e também de modo rápido, porque lá para baixo ele vai falar do batismo, etc. Eu vou focar mais no começo, né, por conta, como eu falei, eu não quero deixar o episódio muito longo. Muito bem, então o Beza ele começa fazendo uma sinopse, seguindo aqui o livro, da fé reformada, né, a partir do credo apostólico. E ele vai dizer, então ele vai começar ressaltando as coisas que a fé reformada e a Igreja Católica concordam entre si, né? Então ele vai falar, né, que isso inclui a crer na Santíssima Trindade, em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, na virgindade perpétua de sua mãe, a sempre Virgem abençoada, aqui, blessed, né, Virgin Mary, né, a Nossa Senhora. Ele vai dizer que também há uma mesma fé na Santa Igreja Católica, que aí ele vai qualificar como a Igreja Universal e defini-la como a companhia e a comunidade de santos, fora da qual não há salvação. Veja, aqui eu poderia fazer um comentário. Eu fiz um comentário aqui na minha... Isso aqui é parte da minha dissertação do mestrado de teologia, né, concluída ano passado. Eu fiz um comentário sobre isso porque no capítulo 3 da minha dissertação foi analisando a eclesiologia de Lutero, para que no capítulo 4 pelo menos eu tentasse encontrar mais pontos de acordo, né, entre a eclesiologia dele, de Lutero. Não estou falando de uma análise do livro de Concórdia, tá? Eu estou falando das obras de Lutero, analisando elas e tentando encontrar mais pontos de acordo. Eu penso que encontrei alguns além que não foram tão discutidos, né? Pelo menos aí no diálogo oficial entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial, e também creio, né, até porque é recente, com o Concílio Luterano Internacional. Acho que esse é o nome, né? Concílio Luterano Internacional. Eu não vou comentar isso agora, da definição, porque eu pretendo gravar um episódio simples também, pelo amor de Deus. Esse é um canal que eu quero que seja algo simples, né? Deixa para os inscritos algo mais complexo. Mas eu quero gravar um episódio sobre a questão eclesiológica, né, em diálogo com diferentes autores. Muito bem, então uma vez que o Beza ele fala desses pontos de acordo, ele vai para as diferenças, né, que ele basicamente resume em questões de interpretação ou acréscimos desnecessários, né. Eu vou focar aqui, também pelo fato de que eu quero gravar outros episódios, porque são muitos temas, enfim, é um mundo sem fim. Mas eu quero focar basicamente aqui nesse começo, até o sacramento da Eucaristia, tá?
A primeira coisa que ele vai falar é que não há satisfação pelos pecados senão o de Cristo, senão a de Cristo, né? Cujo sacrifício não é para ser repetido, para que não aconteça ele ser depravado, né, do seu sacerdócio. Eu tratei sobre isso no meu livro, abri ele aqui, né, As 95 Teses de Lutero, um comentário católico, e para quem nunca chegou a vê-lo, né, no final do livro há uma crítica. Eu fiz questão de convidar, né, um teólogo reformado e um teólogo luterano para fazer uma crítica no livro, e eu anexei, né, junto ao livro. Veja, essa crítica do Beza, concordamos, não há satisfação pelos pecados, né, para o perdão dos pecados, para reconciliar o homem com Deus, né, senão a de Cristo. É interessante porque eu até falei sobre isso aqui no meu livro, mas é interessante porque o Martin Chemnitz, lá na sua obra Exame do Concílio de Trento, que é na parte, na segunda parte, obviamente aqui está em inglês, tá? Esse é uma tradução, tá? No último episódio eu mostrei o livro do Lotes Comunes do Peter Marty, direto do latim, mas teve gente que não conseguiu ler, então vamos colocar aqui em linguagem vernácula, né? Então são vários, aliás, são 4 volumes nessa tradução inglesa, está no volume, na parte 2, né, tópico 7, tá? Seção 8. E claro, essa seção 8 ela é grande. Se você olhar aqui, ela está toda destacada, quer dizer, não está toda destacada, né? Mas eu fui destacando em amarelo aquilo que chamava a minha atenção. Mas de modo resumido, o Chemnitz, ele vai falar algo semelhante ao Beza, né? Tentando resumir, tá? Aqui essa seção 8. Ele vai dizer que as punições temporais que Deus impõe, né, aos reconciliados, elas devem ser interpretadas não como que para merecer a remissão dos pecados, ou como compensações para a pena eterna, né, que seria o inferno, né? Ele vai dizer, né, que não é ensinado na Escritura que as obras podem merecer a remissão dos pecados. E veja, assim, novamente, tá? Isso aqui é só um resumo do que está na seção 8, pelo amor de Deus. E veja, o ponto aqui do Beza é semelhante, né? Não há satisfação pelos pecados para remitir os pecados, senão Cristo, né? E veja, do ponto católico nós concordamos. Eu coloquei isso aqui quando eu fui tratar bem rapidamente aqui, está no começo do meu livro, do sacramento da penitência, porque há um terceiro aspecto, um terceiro ato, que é um ato gracioso, porque é Deus quem opera em nós o querer e agir, que tem um arrependimento, tem a absolvição, e tem a satisfação. O primeiro é uma dor na alma e detestação, confissão. Então, a primeira é a contrição, a confissão e a satisfação, né? E aí eu vou dizer, olha, o primeiro é uma dor na alma e detestação pelo pecado cometido, unidas ao propósito de não mais pecar. O segundo, mais claro, no sentido de ser mais visível, né, é a confissão dos pecados ao ministro. E aí quando eu vou falar da satisfação, eu digo, e claro, inspirando-me, obviamente, né, no dogma católico, né? Aqui eu estou tentando deixar um pouco mais didático, né? Tanto que na introdução do meu livro eu falo que é um livro introdutório. E aí eu vou falar o que é essa satisfação, né? O terceiro ato gracioso são as orações e obras em e por Jesus Cristo de uma fé vivificada pela caridade, que são realizadas com dor de alma e que despojam o penitente do homem velho, né? E aí na nota de rodapé eu vou e concluo, explico um pouco melhor, né? Eu vou dizer, olha,
deste modo que não são obras que provêm do cristão, mas somente da graça de Cristo. Além disso, elas não reconciliam o homem com Deus, visto ele já está reconciliado por essa mesma graça conferida no sacramento da confissão. E aí eu cito, está aqui em cima esse livro que eu citei, o livro da Doutrina Católica dos Sacramentos, da Eva Maria Fabre. Me engano, ela é professora da Universidade de Louvain, né? Ela vai dizer, o ponto de referência da satisfação aqui do sacramento da penitência, por exemplo, não é o perdão, como se ele pudesse ser conquistado por obras satisfatórias, mas o castigo, né? E aí, claro, citei aqui o Martin Chemnitz sobre o Exame de Trento, mas isso responde isso, mas responde também o Johann Gerhard, né? Que talvez, eu até falei que seja o maior teólogo da ortodoxia luterana, na sua obra magna, Lotte Theologicis, né? Por quê? Porque o Gerhard, ele vai dizer que ele vai discordar de que o cristão reconciliado com Deus por Cristo seja obrigado a satisfazer a pena temporal do seu pecado, né? Por quê? Aí ele vai dizer, porque seria como dizer que a satisfação de Cristo não é completa e suficiente, e que parte da redenção de Cristo seria transferida para as nossas obras. E a Escritura não ensina isso, né? E aí, responde-se isso por quê? Porque essas obras, elas são dons de Cristo, dependem continuamente dele. E é Deus que opera o querer e o agir. Além disso, como foi falado, elas pressupõem que o cristão pressupõe que o cristão tenha sido redimido por Cristo no sacramento da penitência, né? E aí eu complemento a questão de que, sobre a afirmação de que Deus perdoa os nossos pecados sem os méritos das obras, isso é doutrina católica, da qual divergiu a teologia da via moderna, né? Então, esse ponto do Beza, que também, de certo modo, e também de modo resumido, pelo amor de Deus, é um capítulo grande, está sendo dito aqui pelo Martin Chemnitz e também pelo Guerra, né? Que a Escritura não ensina que essas obras elas merecem a remissão, como se tivesse uma outra satisfação que vai merecer a remissão dos pecados ou compensar por essa punição eterna. Isso não é dogma católico, tá? E quando se fala de satisfação no pensamento católico, está se falando justamente, está se já pressupondo, por um lado, que essas obras, o regenerado, ele já foi redimido por Cristo, né? Ele já, no sacramento da penitência, a graça de Cristo já o redimiu ali, e elas são realizadas por Cristo e em Cristo, uma fé que opera unida na caridade e realizada com dor de alma, né? É importante então contextualizar também a questão do que seja o pecado, né? Só para, digamos assim, ficar um pouco mais claro no pensamento católico, né? Então eu também coloquei isso aqui no meu livro, na página 22. O pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna, aqui dando a perspectiva católica, né? O pecado grave torna a nossa alma iníqua, inimiga de Deus. Ele ainda tem por consequência a perda da comunhão com Deus, que será definitiva caso se morra sem arrependimento, né? Então essa dupla consequência do pecado grave denomina-se culpa e pena eterna, respectivamente. Verifica-se ainda no pecado venial a culpa e a pena, né? No caso a pena temporal, mas também verifica-se a culpa, né? Aquela, por outro lado, né, a culpa do pecado venial não torna a alma inimiga de Deus e, portanto, não acarreta numa pena eterna, mas numa pena temporal. De fato, o pecado venial também deriva de um apego às coisas criadas e requer despojar-se do homem velho, né? Então, os sofrimentos e as provações da vida presente são a pena temporal do pecado impostas por Deus, que o cristão aceita e suporta por sua graça, e que, ao suportar voluntariamente, purifica o seu coração também pela graça do apego desordenado às coisas, né? Restabelece a integridade da ordem moral e faz brilhar a santidade e o esplendor da glória de Deus, né? Citando aqui Paulo VI. Então,
resumindo, esse primeiro ponto, se entendido dessa forma, afinal, seria necessário, digamos assim, a pessoa ela pode se aprofundar, né? Mas do jeito simplesmente como está, não há outra satisfação pelos pecados, ou seja, para remitir os pecados, abolir a pena eterna, etc. Se não é de Cristo, concordamos, né? Qualquer essa satisfação que da perspectiva católica entendemos a respeito da sacramento da penitência são obras de uma fé que opera pela caridade em Cristo e por Cristo, né? Que purifica o homem purifica o cristão regenerado, né? Porque ela já pressupõe que o cristão foi salvo por Cristo, pela graça de Cristo, despoja o homem do homem velho, né? O Chemnitz, aqui voltando para o Exame de Trento, ele vai falar por que Deus, digamos assim, permite, né, essas penas temporais. E aí ele vai falar, né, para não nos exaltar, tá aqui no número 10, né, para não nos exaltarmos, né, para vermos como o pecado é abominável, e concordamos com tudo isso, tá? Essas obras, esses sofrimentos que despojam o homem do homem velho, etc., né, elas pressupõem já que o homem foi salvo pela graça de Cristo, tá? Então, não vejo muito o que falar mais aqui. Ele vai dizer que elaborar novas leis que vinculam a consciência degradam Cristo de sua posição como rei da igreja. Essa parte de novas leis, eu também quero gravar um episódio. Eu acho importante, tanto aqui na parte da eclesiologia, que aqui o Bez ele vai falar, né, que concordamos, né? Veja, a gente concorda, mas é porque em um aspecto a respeito da eclesiologia fundamental, né, da natureza, do que seja a igreja. Mas tem um outro aspecto que discordamos, e aí eu acho que convém falar um pouco depois. Da mesma forma, isso porque ele vai estar relacionado a como entendemos o que seja a natureza da igreja, tá? Aí depois o Bez ele continua. Então ele observa um desacordo nos efeitos da fé, mas ele deixa um espaço para as boas obras, que são caracterizadas como inseparáveis da fé, como o calor e a luz do fogo. E concordamos. Vide o último episódio, o episódio 3 foi justamente sobre isso, tá? Mas aí ele vai falar, mas dada a depravação total da natureza, o começo, o meio e o fim de todas as boas obras devem ser atribuídos à graça somente. E concordamos. Por incrível que pareça, eu sei que esse discurso dele foi em 1500, mas tá aqui, eu, por exemplo, falei aqui no meu livro, mas esse é o dogma católico. Tudo que é relativo a salvação, né? Na verdade, se fôssemos resumir o que é necessário para ser salvo, o dogma católico é crer, arrepender-se, ser batizado e perseverar, e tudo isso é dom. Então toda boa obra, após o homem ser regenerado, justificado, regenerado, são dons de Cristo. É Deus que opera em nós o querer e o agir. É dom de Deus do começo, meio e fim, né? Eu falo isso aqui no meu livro, descendo aqui também, né? Tá? Então, claro que a gente vai ter uma discordância no aspecto aqui do que seja essa depravação da natureza, que aqui ele fala depravação total da natureza, ou seja, digamos assim, penso já, inclusive escrevi na verdade eu atualizei, né, num artigo recente sobre isso, de onde concordamos e discordamos, né? Por exemplo, vai falar que essa depravação total da natureza, ela influencia como se entende a questão do pecado após a justificação, né? Ou seja, do ponto de vista católico vai ser uma coisa, do ponto de vista reformado vai falar
da permanência, né, do pecado mesmo nos regenerados e tal, isso aí pode ser falado depois, mas que toda boa obra ela é do começo, meio e fim atribuída à graça, concordamos, né? A obra, né, sobrenatural, né, porque existem obras naturais, né? Isso trazendo para a perspectiva, como assim? Sei lá, você vai saudar o seu irmão, olá, né? Salve, irmão. Então é uma obra natural, mas toda boa obra, né, sobrenatural, de uma fé, aliás, até antes, né, da justificação, desde o princípio mesmo, é tudo dom de Deus, né? O crer, o arrepender-se, o ser batizado, o próprio batismo, etc. Deixa eu só olhar aqui. Muito bem, já foram 30 minutos e eu querendo que fosse mais rápido, né? Mas vamos lá, eu vou tentar. Se for o caso, eu faço em duas partes, tá? Depois ele vai falar do princípio, né, da sola escritura, né? E aí ele vai falar, né, do que os pais e os concílios ecumênicos gerais, né, eles são aceitos, contudo, se congruentes com a escritura, porque o Espírito Santo nunca se contradiz. E aí ele suporta isso com os pais, aqui está referenciado Santo Agostinho, né? Então se há uma dificuldade, aqui é a citação, né? Se há uma dificuldade de interpretação de uma passagem, o Espírito Santo, ele so tempered, né? The Holy Scriptures, que uma passagem mais obscura, ela é iluminada, ela é clarificada com outra, né? Basicamente isso. Veja, do ponto de vista católico, na verdade isso você encontra até no catecismo, em outras palavras, essa citação de Santo Agostinho, né? Um dos critérios católicos de interpretação da escritura é com a própria escritura, né? Você encontra isso lá também na Dei Verbo, né, do Concílio Vaticano II. O que é que eu posso mais dizer? Então, que uma passagem da escritura seja interpretada com outra passagem mais clara, concordo. Isso é um princípio de interpretação católica. Em relação a essa primeira parte, né, que os pais e os concílios gerais são aceitos, contudo, se congruentes com a escritura. Do ponto de vista católico, acho que eu até coloquei aqui também no meu livro. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Coloquei, tá na nota de rodapé 201. Eu digo assim, a escritura é a regra máxima da fé católica no sentido de que não pode ser contradita. A tradição apostólica e o magistério são a garantia da interpretação autêntica dela, né? De fato, e aí eu cito aqui a Dei Verbo, a palavra de Deus foi transmitida de modo escrito e oral, e os apóstolos deixaram seus sucessores para que ela fosse conservada integralmente e exposta fielmente. Veja, se você colocar aqui a Dei Verbo, você vai ver que há uma citação do concílio que diz assim: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja. Perceba que interpretar autenticamente é com autoridade. Já vou explicar isso. Cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandado divino, com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, etc, etc, etc. Vejam, aqui está claramente dizendo que o magistério está abaixo da revelação, né, da palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, tá? Não, Arthur, não está dizendo abaixo, está dizendo não está acima, ou seja, pode estar em pé de igualdade ou abaixo, mas eu penso que é bem evidente que está dizendo a seu serviço. Quando você está a serviço, você se põe abaixo para servir.
a revelação, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé, né? Mas a regra de fé remota e a regra de fé próxima, isso obviamente da perspectiva católica, é o magistério, enquanto aquele que interpreta autenticamente essa palavra. E aí eu coloquei aqui no meu livro, né? Então a escritura é a regra máxima da fé católica, no sentido de não pode ser contradita, tá? Então não é possível, e não vai acontecer, de um concílio ecumênico ele ensinar algo contrário à escritura, né? Isso concordamos, isso não pode acontecer, né? Ela não pode ser contradita. Agora, por um lado, dizer que o magistério interpreta autenticamente a palavra de Deus, por um lado, é dizer que sim, em caso de uma disputa, por exemplo, sobre o sentido de algo contido na revelação, cabe aos sucessores dos apóstolos, que têm a autoridade de ensino, que é isso que quer dizer magistério, a definir qual seja o sentido daquele ensinamento contido na revelação. Isso por um lado. Por outro lado, todo fiel católico ele pode interpretar algo da escritura individualmente. A interpretação autêntica é a daqueles que têm o encargo e a autoridade de ensinar. Isso é importante dizer, né? Para nós, a escritura ela é a autoridade máxima no sentido de que ela não pode ser contradita. É ensinamento católico que o magistério está abaixo dela, tá? A precedência é da revelação de Deus, né? Isso por um lado. Por outro lado, quando ele fala os pais e os concílios gerais devem ser aceitados, contudo, se eles estão congruentes com a escritura, da perspectiva católica, é difícil, como é que eu posso dizer, compreender assim em termos práticos, né? Por quê? Porque, por exemplo, tem um livro do Van Hooser, né, que é amigo do Leverin, que é um dos meus teólogos favoritos, que ele vai falar, não, quando vai interpretar a escritura, você o Espírito Santo, obviamente, ele vai iluminar, etc. E haverá uma concórdia com todos aqueles que confessam, né, a fé correta, praticam, administram corretamente os sacramentos, etc. Que é basicamente o que está aqui na Confissão de Augsburgo, continuando no meu número 201 da minha nota de rodapé, que eu digo assim: dentre as razões que contribuíram direta ou indiretamente para tolher a intenção dos colóquios entre católicos e protestantes do século XVI, está a noção de igreja, presente no artigo 7 da Confissão de Augsburgo. Ensina-se também, aqui a Confissão de Augsburgo, né? Ensina-se também que sempre deverá haver e se manter uma santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente, né? E os santos sacramentos são administrados de acordo com esse evangelho. Essa compreensão também pode ser vista na obra de João Calvino, né, a Instituição da Religião Cristã, tomo 2, 473 a 474, ou livro 4, capítulo 1, número 7 a 9. Quando eu digo que é difícil da perspectiva católica entender, na prática, por quê? Porque, como eu até coloquei aqui, como o Ratzinger comentou, não é possível identificar uma pregação pura do Evangelho e uma administração correta dos sacramentos, a não ser que a obediência ao ministério apostólico seja parte da própria constituição da Igreja. E isso envolve necessariamente a obediência à interpretação autêntica da fé cristã.
Dito de outro modo, da perspectiva católica é difícil compreender essa e, portanto é um ponto de diferença nosso de fato, e o Beza está dizendo que é um ponto de diferença, porque quem é que vai dizer autenticamente, né, com a garantia de que com a garantia de uma assistência, de que aquela sua interpretação ela é garantida, ela não vai errar. E aí também é um tópico para um outro episódio, né? Eu pretendo falar das categorias de ensinamento, né? Do magistério, etc. Quem é que vai dizer quem é que diz que aonde o evangelho está sendo pregado corretamente e os sacramentos estão sendo administrados corretamente, né? Quem é que diz isso? Quem é que diz que um determinado pai ou concílio geral ele está congruente ou não com a escritura, né? Da perspectiva católica, quem diz isso são os sucessores dos apóstolos, porque essa estrutura hierárquica da igreja, ela faz parte da sua natureza. A natureza da igreja, vai ensinar o último concílio ecumênico, ela é sacramental. A igreja, você vai lá ler a Lumen Gentium e outros documentos, você vai ver que a igreja ela é um sacramento em Cristo, né? Então, e se é um sacramento, né, se toma esse conceito análogo de sacramento e aplica-se ele à igreja, há uma realidade visível que faz parte da natureza do sacramento. O sacramento ele engloba uma realidade visível que é um sinal visível. Então esse sinal visível, e dentre outras coisas também, né, mas tem lá um sinal visível. E esse sinal visível é essa estrutura hierárquica que subsiste na Igreja Católica. Então, do ponto de vista católico, por um lado a escritura é a regra máxima, mas quem diz autenticamente, com uma assistência divina, onde o evangelho está sendo pregado corretamente, onde os sacramentos estão sendo administrados corretamente, se há uma contradição entre um concílio ou um pai e a escritura, são aqueles encarregados do ministério, né, apostólico, aqui como eu coloquei, né, na verdade como Ratzinger coloca, né, não é possível identificar uma pregação pura do evangelho ou administração correta de sacramentos, a não ser que a obediência ao ministério apostólico seja parte da própria constituição da igreja, né. E aí eu estou já falando de outras coisas, trazendo também a alusão à natureza sacramental da igreja da Lumen Gentium, né. Do ponto de vista católico, temos essa coisa. Então, se, por exemplo, há uma divergência entre a interpretação de um determinado texto bíblico, por exemplo, ontem na aula do doutorado de teologia foi falado, se eu não estiver enganado, 1 Pedro 3,19, que é uma cruz de interpretação ali, né? A igreja, ela te dá critérios. Um deles é esse: interpretar uma passagem mais difícil com outra passagem mais difícil. Mas se ainda assim há disputas de interpretação sobre determinado texto bíblico, cabe, da perspectiva católica, cabe à igreja, ao ministério dos sucessores dos apóstolos, que tem o encargo de ensinar, né, aqui novamente citando o número 10 da DEVER, né, que tem o encargo de ouvir piamente, guardar religiosamente, expor fielmente, né, o conteúdo da revelação, interpretar autenticamente com a assistência do Espírito Santo. Já da perspectiva, nesse caso aqui, como eu estou dialogando com o Teodoro Beza, reformado, você vai sim usar a escritura para interpretar a escritura, né? Mas se porventura permanece
essa dificuldade de interpretação de determinado texto bíblico, sim, o Espírito Santo vai iluminar, sim, você vai usar a Escritura, sim. Haverá uma concórdia na interpretação com aqueles que professam o evangelho puro, pregam o evangelho puro, administram corretamente os sacramentos, sim, mas da perspectiva católica vai permanecer, do ponto de vista católico, a dificuldade, sim, mas quem são esses que pregam corretamente o evangelho? O que é o evangelho puro, ou que é o evangelho? Quem é que prega o evangelho? Quem é que está pregando corretamente? Quem dos padres está contradizendo então a escritura, etc. Então, nesse ponto, encontramos sim pontos de acordo, né? A escritura é a regra máxima. Do ponto de vista católico, vamos dizer sim, e ela não pode ser contradita, sim. Mas nessa outra parte, de fato, teremos uma discordância que o Theodor Beza reconhece. E o Theodor Beza é muito sincero, muito honesto aqui em reconhecer isso, né? Bem, já estamos em 46 minutos. Então eu vou, infelizmente, deixar para o próximo episódio o trato sobre o sacramento da Eucaristia, tá? Eu ia até ler aqui direto na fonte primária, mas eu deixo então para o próximo episódio, tá bom? Bem, é um colóquio, um diálogo entre aspas, né, com o Theodor Beza, porque, enfim, ele já faleceu, estou tratando aqui com sua obra, e fico muito feliz e honrado de fazer isso, porque não somente pela autoridade dele dentro da teologia reformada, a importância dele, mas porque você vê claramente, né, que ele procura ser muito caridoso, muito honesto, mostrando o que concorda, o que discorda. Isso é uma alegria, é o que eu procuro fazer, né? Então, pessoal, na próxima semana a gente continua o nosso diálogo com o Theodor Beza, dessa vez falando sobre o sacramento da Eucaristia, tá? Muito bem, muito obrigado e até o próximo episódio.